E aí pessoal, tudo bem? Estamos agora com a prova de língua portuguesa, as 20 questões objetivas relacionadas à parte de leitura e interpretação de texto. Uma prova muito dinâmica, de gêneros textuais bastante versáteis, enfocando aqueles pontos que nós trabalhamos nas nossas revisões, que estão nos nossos módulos, certo? Aqueles assuntos, aqueles temas, aquela temática, aquela forma de avaliar o texto que nós discutimos incisivamente em sala de aula. O primeiro texto que abre a prova objetiva, o texto que diz respeito às questões de 1 a 4, assassinato a 4 rodas, é um texto jornalístico, certo? E a primeira questão, bem interessante, já abre a prova, certo? Mostrando qual é a tendência da banca elaboradora da prova. Trata-se nada mais nada menos do que da intenção comunicativa do texto, o que é algo fundamental numa prova de leitura, numa prova de interpretação, que vem também do eixo de linguagens, códigos e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio. A universidade vem aproveitando desde 2009 as habilidades e as competências do Exame Nacional do Ensino Médio, integrando esses elementos à sua prova, para poder dar a essa prova uma riqueza de detalhes, uma riqueza de conhecimento e de universo interpretativo maior. Então, a intenção comunicativa é exigida logo na primeira questão, quando ele diz: é correto afirmar que o texto 1, certo? Na questão 2, ele pede o ponto de vista e associa o ponto de vista ao tema, né? Que você vai encontrar na leitura do texto 1. Então, tudo associado à questão da intenção comunicativa do texto. Por tratar-se de um texto jornalístico, nós sabemos que esse gênero tem a função de informar, tem a função de esclarecer, tem a função de fundamentar definições, para que você, leitor, após todo esse aparato, tenha plenas condições de interpretar o texto e entender a verdadeira intenção comunicativa do autor. Adiantando, nós chegamos no texto 2, que vai abordar um assunto muito interessante, um gênero, vai culminar na construção de um gênero muito interessante, que é o manual, um gênero aqui construído, que é o manual da pegadora, certo? Não existe o gênero manual da pegadora, mas aqui é o gênero manual baseado, né, na sequência tipológica injuntiva. A sequência tipológica injuntiva, como nós sabemos, é uma sequência tipológica de orientação, certo? É uma sequência tipológica instrucional, que dá ao leitor a possibilidade de perceber através de instruções e de elementos verbais ou não verbais, ou verbais e não verbais, certo? Dá ao leitor a condição de compreender a mensagem que está sendo exposta e as exigências que estão sendo feitas pela elaboração das questões. Então, nós treinamos muito exaustivamente, tanto eu quanto o Neide, quanto a professora Bruna, as sequências tipológicas em sala de aula, porque nós sabíamos que, pelo propósito da intenção comunicativa, essas sequências tipológicas seriam marcas registradas na prova objetiva de português, o que não foi diferente, certo? Adiantando, nós chegamos ao texto 3, certo? Muito interessante, um texto conscientizador, um texto bem interessante, que diz: veja as principais infrações de trânsito no Rio de Janeiro, certo? Então, a intenção comunicativa desse gênero aqui no caso, certo? Tem a informação, alerta, certo? Se você informa, automaticamente você alerta, chamar a atenção para a problemática do trânsito, certo? É importante levar em consideração que os gêneros vão mudando à medida em que as questões vão avançando. É importante lembrar também que o Enem trabalha com essa diversidade de gêneros textuais, a UFRN vem trabalhando com essa diversidade há um bom tempo e fazendo um trabalho exemplar. Então, a intenção comunicativa do texto está associada à questão da informação, do alerta, para informar a população acerca das infrações de trânsito que ocorrem no Rio de Janeiro. E um dado interessante: a questão 5 elaborada através da leitura desse texto, através da interpretação desse texto, certo? Une dois elementos gramaticais que nós colocamos no nosso material e que nosso aluno com certeza vai atestar assim que ele começar a conferir essa prova. É uma questão de ocorrência de crase e de regência nominal. Muito interessante, porque exigia a contemplação do conteúdo gramatical, o conhecimento desse conteúdo gramatical,
para poder mostrar ao interlocutor definitivamente de que nós precisamos na realidade investir no contexto formal para produzirmos textos cada vez mais coerentes, cada vez mais coesos, cada vez mais claros, cada vez mais interessantes. Então, investir muito nessa linguagem mais formal, na obrigação, não na obrigação, mas na tentativa de orientar o aluno para que ele possa entender melhor as ocorrências de pontuação, as ocorrências das circunstâncias gramaticais, para que ele tenha uma compreensão maior acerca do que ele está lendo e do que ele está interpretando. A intenção comunicativa associada aos valores sintáticos-semânticos torna-se muito interessante para que você tenha uma compreensão mais dinâmica e mais ampla acerca do texto que você está interpretando. Lembrando que no nosso material de revisão, certo? De todos os professores de português aqui do Lógico, nós tínhamos uma página dedicada às regras de ocorrência de crase e uma página dedicada aos momentos em que a crase não ocorria. E nós tínhamos 4 páginas nos nossos módulos relacionadas à questão da regência nominal e verbal. Então, o aluno, lógico, com certeza absoluta, que prestou atenção à revisão, ele teve um êxito bastante interessante nessa prova. Aí chegamos à questão 7, que é a questão de variação de linguagem, certo? A questão da relação da linguagem em função da situação comunicativa do texto. O texto se predispõe a informar, a passar um processo de comunicação para que haja a ação responsiva positiva por parte dessa base interlocutória e, consequentemente, vai variando a linguagem para poder perceber a que nível de adequação esse texto deve ter, baseado também na compreensão interlocutória e na construção locutória, que é a parte responsável pela elaboração do texto. No que diz respeito ao texto literário, muito interessante, porque nós tivemos uma coisa, nós percebemos um acontecimento legal, que aconteceu também, que veio também da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? A gente trabalhar a linguagem desse texto literário, certo? Em fragmentos, buscando os fragmentos dessas obras literárias, das obras solicitadas, no caso, pela universidade, para que nós possamos construir, certo? Uma ideia interpretativa acerca desse texto literário. Então, dessa maneira, nós temos uma prova muito mais rica, porque você vai fragmentando essas obras e vai exigindo do aluno, certo? Uma compreensão mais adequada, certo? E mais exata daquele fragmento que foi retirado. O aluno que acertou essas questões, com certeza, deve ter tido um desempenho muito importante no que diz respeito à concentração e à análise individual de cada fragmento desse, para que ele pudesse entender a dinâmica que a UFRN fez. Qual foi a dinâmica? Buscar os fragmentos literários e associar esses fragmentos literários, certo? Aos assuntos, funções da linguagem, figuras de linguagem, certo? E como a gente viu na questão que ele deixa bem claro, certo? Nós temos aqui uma questão bem interessante, a questão 17, certo? Que ele aborda crônicas de origem de Luiz da Câmara Cascudo, certo? Ele deixa bem claro e evidenciada a questão envolvendo a figura de linguagem, certo? E outra questão muito interessante também é a questão 20, que encerra a prova de português, de língua portuguesa, de leitura e interpretação de texto, que é uma questão que vai abordar a função poética, certo? Que é uma das funções da linguagem, certo? Que está associada aos propósitos comunicativos do texto. E as funções da linguagem, nós trabalhamos em sala de aula, certo? Elas estão associadas ao texto literário tranquilamente e ao texto não literário também. Então, a realidade é essa. Nas questões que nós costumávamos chamar de questões de literatura, nós temos uma presença maciça, certo? Do aspecto interpretativo desses fragmentos, para que nós possamos entender o propósito comunicativo deles, e a partir do conhecimento sintático, a partir do conhecimento semântico, a partir dos instrumentos que vão interagir, para que nós possamos compreender esse texto de forma mais efetiva, nós conseguimos fazer uma prova, certo? Nos desvinculando daquela obrigatoriedade de esmiuçar as obras, certo? Mas sim de compreender os seus fragmentos associados à programação que a UFRN estabeleceu. Repetindo, certo? Funções da linguagem, figuras de linguagem, variação da linguagem, sequências tipológicas, certo? Ocorrência de crase, regência nominal,
todos os assuntos que nós trabalhamos na revisão estavam presentes, dispostos, distribuídos de forma equitativa e muito bem balanceada nessa prova de língua portuguesa, que foi muito interessante. Então fica o recado para o Enem do ano que vem: o texto literário é abordado de forma fragmentada, para poder beneficiar aquele aluno que gosta de ler, que tem uma interpretação específica e que circunstancialmente ele vai conseguir fazer a questão, porque essa questão vai vir associada ao contexto da gramática, ao contexto sintático-semântico em geral, e vai dar ele a oportunidade de ler, de acertar a questão, mesmo que ele não tenha tido o conhecimento amplo e restrito de toda a obra. Então a prova se desenrolou dessa maneira e os nossos alunos com certeza fizeram uma prova maravilhosa, porque tudo estava dentro do que nós programamos em nosso material de revisão. Um abraço.